E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E esse vídeo é bom até pontuar, ele está indo ao ar, se tudo deu certo, na quarta-feira. Antes de Santos e Ferroviária pela fase de 16 avos da Copinha. Mas antes, o jogo anterior, né, claro, foi contra o Cuiabá, na fase de 32 avos, em que o Santos venceu por 1-0. E por que é importante pontuar isso? Eu até citei aqui no pós-jogo e muita gente comentou, óbvio, sobre a atuação no geral, mas sobre essa atuação específica, né? Se você viu na thumb, eu estou falando do Bernardo, é claro. Por quê? O Bernardo passou a transmissão inteira sendo criticado e eu acho que realmente ele não fez um bom jogo. É importante pontuar isso. Hoje o Santos pega a Ferroviária às 9h15 no X Sports, né? Transmissão do X Sports, Santos e Ferroviária. Ferroviária eliminou o Real Brasília, vencendo por 2-0. Então, assim, pode ser que hoje dê tudo errado, o Bernardo não jogue nada, faça 15 gols contra e o Santos seja eliminado. Pode ser, mas o importante aqui é falar do desempenho no outro jogo. Eu não estou falando desse que vai acontecer hoje. Hoje também que acontece Santos e Palmeiras 7h30 pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2026 do profissional, tá? É só bem passando por cima aqui, pontuando. Mas enfim, por que eu queria explicar isso? A ideia é, o Bernardo foi muito criticado na transmissão e eu até citei aqui no pós-jogo, eu não quero falar que eu sei mais que os outros, pelo amor de Deus, não é isso. Nem criticar quem fez os comentários, cada um tem a sua visão e tá tudo certo. É que eu acho só que certas coisas precisam ser bem pontuadas. Eu acho que o Bernardo não foi bem, mas eu não acho que foi porque faltava intensidade, porque ele não correu ou isso ou aquilo. E eu vou explicar muito bem isso com dados, números e provas, né? Entre aspas, porque eu fui apurar isso. Então, tudo isso explicado, eu só peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se você quiser também, torne-se membro daqui do canal. Muito provavelmente esse é o tipo de vídeo que fica no ar um pouquinho e depois fica disponível só para os membros do canal. Então, se você quiser ter acesso a esse e outros conteúdos que são exclusivos só para membros, torne-se membro do canal também, considere pelo menos. Se você não quiser, tá tudo certo, mas pelo menos deixa o like e a inscrição, que ajuda bastante a gente, tá bom? Vamos lá. O Santos venceu o Cuiabá, como eu falei, na fase de 32 avos da Copinha. E o Santos avançou, né? Tudo bem, para enfrentar a Ferroviária. E o Bernardo acabou sendo um pouco criticado, um pouco eu estou sendo comedido, né? Foi bem criticado na transmissão e tá tudo certo, como eu disse. Cada um tem a sua visão do jogo e não tem problema nenhum. O Bernardo atuou já em 3 jogos nessa Copinha. A estreia contra o Real Brasília, que ele dá uma assistência inclusive para o Matheus Xavier, atua por 79 minutos. Depois ele joga o segundo jogo contra a União Cacoalense. O Santos rodou o time naquele jogo, ele entrou aos 60 minutos, 60 minutos, o Santos estava vencendo por 1-0, toma um empate, depois faz 2-1 com ele já em campo e tal. E depois ele atua contra o Cuiabá como titular, né? Não joga contra São Carlense, ou São Carlense, desculpa, é Grêmio e São Carlense. Não atua contra o São Carlense na última rodada, porque o Santos joga todo com reserva, já estava classificado. E atua no último jogo contra o Cuiabá, sai com 15 minutos do segundo tempo, ele foi titular, tal, depois saiu, realmente não fez um bom jogo. Então foram 3 jogos aí, é bom pontuar isso. 3 jogos com 160 e poucos minutos aí, mais ou menos, tá? E aí, muitos dos comentários na transmissão foram de falta de intensidade, que o Bernardo não correu bastante, e o pessoal, muitos vão nessa, porque é normal ir nos comentários que a transmissão diz. Só que aí, eu falei aqui que na minha visão, e eu posso estar errado, claro, é que ele não jogou mal por conta de não correr. Ele jogou mal por erros técnicos, realmente. Errou a última bola, não apareceu tanto por dentro, enfim. Aliás, apareceu, mas não conseguiu acertar tanto por dentro. O Cuiabá estava se defendendo muito bem também, para ser justo. Até citei isso sobre o Rafael Freitas também, que o Rafael conseguiu ter pouco espaço para se movimentar e jogar curto, enfim. Mas não acho que foi porque ele não correu, tá? E aí, eu fui apurar. E consegui a apuração sobre a movimentação dele, distância percorrida e tudo mais. E aí eu trago os dados para vocês. Eu até respondi já alguns comentários sobre isso. O Bernardo, no jogo contra o Cuiabá, foi o terceiro atleta que mais correu
entre distância percorrida, tá? No campo. O Bernardo foi o segundo atleta que mais percorreu em distância em alta intensidade. O que significa isso? Aqueles sprints que o cara força, que corre mais forçando, que corre um pouquinho mais. Ele foi o segundo nisso. E o Bernardo foi o segundo também em carga mecânica. O que significa isso? É o segundo atleta que mais trocou de direção em velocidade, sabe? Mudou de direção e dando um sprint. Ele foi o segundo que mais fez isso, perdão, no primeiro tempo no jogo contra o Cuiabá, do Santos. Ou seja, e dentro disso tudo, tá? Foi entre o que a comissão técnica espera. O Santos tem sempre, o Santos e todos os clubes fazem isso. Tem alguns parâmetros para cada atleta. Por exemplo, o fulaninho tem X que a gente espera, o ciclano tem Y que a gente espera. É tipo isso, tá? E o Bernardo alcançou os números esperados em todos os parâmetros ali pela comissão técnica. Ou seja, fisicamente falando, o quanto ele correu, o quanto ele marcou, o quanto ele mudou de direção, enfim, ele fez bem mais que os outros. Foi top 3 ali em todas essas estatísticas que eu citei. Isso por si só significa que ele fez um jogo bom? Não, de forma alguma. Como eu comecei falando aqui, eu acho que ele fez um jogo bem abaixo do que ele pode. E até por isso que eu quis fazer antes do jogo contra a Ferroviária. Pode ser que ele jogue muito bem hoje, pode ser que ele jogue muito mal. Mas eu quis fazer antes para não ser oportunista aqui. Ele realmente fez um jogo ruim, mas não pelas questões físicas. Então, é por isso que eu queria mostrar esse vídeo, né? Mostrar nesse vídeo, melhor dizendo. Porque realmente, na minha apuração, e aí é o direito se eu não acreditar, obviamente, por favor, mas eu apurei com pessoas do Santos, da comissão técnica do Santos, que ele fez esses índices físicos, ele atingiu, tá? Ou seja, ele pode ser jogado mal, mas não por questão física. E aí, por que eu levanto toda essa questão aqui? Você pode até pensar, pô, tá defendendo ele? Um pouquinho até, né? Querendo ou não, é um pouco de defesa a ele. Mas não é por isso que eu fiz esse vídeo. É porque eu acho que às vezes, para fazer esse tipo de análise, você tem que aprofundar um pouquinho mais. Senão fica um pouco raso, sabe? Mas ele correu pouco. Mas, de repente, correu pouco na sua impressão. Se você for ver os dados, e eu sei que não é fácil ter esses dados, às vezes a gente jornalistas, quem trabalha com comunicação e apuração, não consegue esses dados, é absolutamente normal. Mas, para falar esse tipo de coisa, você tem que ter os dados, né? Senão é só achismo, né? E, então, por isso que eu fui apurar, e ainda bem que eu consegui. Realmente, ele teve esses bons números, ou seja, ele pode ter jogado mal, e eu acho que ele jogou. Mas eu não acho que a copinha dele é ruim. Quer dizer, abaixo do nível que ele pode, acho. Mas, por exemplo, a estreia para mim é muito boa. O segundo jogo, mais ou menos, tal. O terceiro nem atuou. O terceiro foi da fase de grupos. E anteontem, né? Foi o quarto. Quarto do Santos na copinha, o terceiro que ele atua. E realmente foi bem mal. Então, assim, obviamente você pode achar o que quiser da atuação, mas para esse tipo de coisa, eu acho que é bom ter os dados para corroborar, né? Então, enfim, esse tipo de situação, eu acho que às vezes falta um pouquinho de... Eu não sei se sensibilidade seja a palavra certa, mas tipo, é um pouquinho de percepção com apuração, com os dados realmente de fato, para a gente poder falar. E aí eu até fiz esse vídeo, respondi alguns comentários, mas até na live do trio aqui, até respondi um ou outro sim. E eu não tô, quando eu falo responder, é só pra gente debater, obviamente, não é responder, porra, tá vendo que você tá errado. Não, não é isso, por favor. Mas até na live do trio que, tipo, às vezes a pessoa vai, mas eu vi os jogos da Copinha, mas aí a Copinha é um recorte muito pequeno, né? Se você viu o Paulista, você viu que ele foi artilheiro do Santos no Paulista, você viu que ele fez uma baita final. E eu nem tô falando, tô mais focando no Bernardo, claro, porque foi os dados dele que eu consegui, mas outros atletas também tiveram bons números e boas atuações em outro momento e às vezes não aparece para o público no geral. Então, enfim, é sobre isso que eu queria falar hoje. Pelo menos no primeiro dos 2 vídeos que vão ao ar. Hoje à noite tem pós-jogo, é claro. E amanhã de manhã tem outro pós-jogo, porque já que hoje tem profissional e copinha na sequência, não vai dar para ser os 2 pós-jogos hoje, mas amanhã a gente vem com logo cedo também. Enfim, quis trazer esses dados
Claro que você tem todo o direito de não acreditar, por favor, mas eu garanto para vocês que eu fui apurar e bem e com responsabilidade que eu tenho aqui para com vocês e para com o meu trabalho também, obviamente. Então é isso. O que você acha? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e amanhã a gente está de volta. Amanhã não, porra, hoje à noite a gente está de volta. Valeu, pessoal.